Oi, gente, tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Diálogos Neurodiversos e mais uma vez eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho com o doutor Heitor Caldas, o psiquiatra que atende aqui em Santarém. E eu trouxe um assunto hoje que tem gerado muita dúvida, muito questionamento, tanto na área clínica, na área médica, nas escolas também tem sido uma grande preocupação. E nós vamos falar sobre o quê? Sobre altas habilidades e superdotação. Com certeza você já ouviu falar disso em algum momento. Pois é. E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E eu quero muito aqui ouvir também o doutor Heitor, né? Ver como é que o que ele pensa em relação a isso, o que a gente tem dentro da área médica em relação a altas habilidades e superdotação, muito embora a gente saiba, né, doutor Heitor, que não é uma condição, não é um diagnóstico, não é um transtorno, até agora não é, né? Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Segunda vez aqui, fico lisonjeado aí de participar mais uma vez sobre um tema que é um tema que de fato vai gerar bastante discussão, né? Porque se você parar para pensar, ele não é um diagnóstico. Se ele não é um diagnóstico, a gente ainda não tem muito claramente o que ele é. Ainda não está delimitado, alguém não bateu o martelo, nenhuma instituição ali virou e falou, olha, ou algum grande grupo virou e falou, ó, vamos chamar de superdotação essa exata características. Uhum. E quando você vai ver na literatura, né, cada lugar está dando uma definição diferente, puxa para um lado, puxa para o outro, então ter ideia dessa construção talvez até seja mais importante inicialmente do que outra coisa, porque a gente normalmente usa como referência o DSM, a gente usa o CID-10, né? E não existe isso lá. Tanto que quando você vem debater comigo, eu dou uma pesquisada, eu dou uma lida e é nisso que eu vou vendo. Mas qual é a definição última que estão dando? E quem está dando e por que está dando, até isso é motivo de avaliação. E chega na tua clínica, né, também isso. Aliás, eu descobri que na França eles usam um método, não é o DSM nem o CID, eu ouvi falar isso. Eu não fui atrás ali. Chega na clínica porque... bem, vamos lá. Já começa algumas polêmicas no assunto, né? Como não está bem delimitado... a superdotação ela tá marcada ali numa discussão de uma alta habilidade em determinada área. E daí já começa a primeira discussão que você sabe. Qual área? Qual que é o conceito que a gente está usando de inteligência? Né? Que a alta habilidade recai para a inteligência. Expandiram o conceito de inteligência. Tem 7 inteligências, tem 5, tem 4. Também é uma coisa em discussão. Antigamente, a alta habilidade era a inteligência de raciocínio lógico, matemática, que era o QI. É o QI, né? Daí começou, música, altas habilidades em esportes, e motora, E assim vai construindo a discussão. Só que dependendo de como se fizer o recorte, você vai começar a pegar pessoas do espectro do autismo com altas habilidades. E pessoas só altas habilidades. E aí, onde é que a gente vai fazer a separação desses grupos? É comorbidade, é um contínuo, é a mesma estrutura que vai migrando? Tem que se debater, tem que se construir para chegar numa conclusão. Na psicologia tem divergência dentro da própria psicologia, né? Então, quando a pessoa vem buscar uma avaliação, hipótese de altas habilidades, por exemplo, e quer aceleração de currículo, de série, né? Enriquecimento curricular. Só que não adianta muito, ou é muito mais difícil eu fazer uma avaliação, aí o QI lá do menino dá 130, que é superior, que antigamente, por si só, isso já era suficiente, já determinava que era ali alta habilidade, né? Ou superdotação, como era chamado antes. Então, vai para a escola tem outro viés sobre alta habilidade. Quando tem, né? Porque não é um público que a gente costuma ver. E existe. Né? Aí a gente vê que é subidentificado, não se chega nesse quantitativo. Quantas crianças hoje, ou adultos que a gente vê, já adultos, que de repente eram potenciais ali alunos
e que nunca se chegou a identificar ou a potencializar, a incentivar, a motivar essas pessoas, né? Então, tem uma discrepância muito grande. Hoje está mais ou menos assim. Eu vou para avaliar, chego lá, dependendo do conhecimento do profissional, é ou não é. Então está muito frágil, né? Muito frágil. Até esse debate de progredir um jovem de série é complexo, porque como se isso simplesmente, vamos supor, o colégio é uma instituição até hoje massificada. Ela não é individualizada. Você contrata um serviço ou matricula, né, se não for particular, e o jovem vai aprender o que oferecem para ele, indiferente de quem que é o aluno. Há um movimento de mudança disso, de personalização do ensino, né? Só que percebe que a gente está anos-luz disso. Porque tem 35 alunos numa sala, o professor dá aula em 8 salas, não sei o quê. Ele mal conhece os alunos, sabe o nome, coisa e tal, mas não sabe das habilidades de cada um. Personalizar o currículo de cada um com 35 alunos por sala. Então você pega um aluno com alta habilidade e joga ele para frente. A gente não sabe se isso é bom ou não de fato. Quantos estudos tem para falar que vai ser bom para ele? Talvez para aprender, para ele se motivar, pode ser, mas pode ter outros impactos que tem que ser avaliado, porque na escola, se você for jogando um aluno muito para frente ou muito para trás, a diferença de idade começa a dar problema de relacionamento. Altas habilidades, dependendo da teoria, já tem dificuldade de relação. Qual que é o impacto de você ficar numa criança falando que ele tem altas habilidades? Também é uma questão que há de se falar. Porque à medida que você vai colocando um discurso numa criança, ela vai incorporando aquilo para ela. Na BBC saiu uma notícia eram 3 pessoas de altas habilidades que reclamavam do diagnóstico que eles tiveram, porque todo mundo depositou nele uma expectativa, né? Que eles não corresponderam, é uma frustração. Alguns não corresponderam nem por acabar a faculdade, outros entraram na faculdade, mas sempre acharam fácil, ele nunca teve uma perseverança, uma determinação para explorar a habilidade que ele tinha. Então, ele tinha alta habilidades, mas ficou meio que no nível mais baixo, porque tudo era fácil para ele, então ele não... Eu não estou falando que ele fez errado ou não, a vida dele, sim. Coisa e tal. Mas ele reclama de ter chegado na vida adulta sem ter realmente desenvolvido as capacidades, né? Esse é um mito que sempre teve em relação a altas habilidades, né? De ser a super pessoa, o gênio, o precoce, que vai dar certo em tudo na vida, que vai tudo vai ser bom na vida. E é justamente isso que a gente chega num ponto, né, de quebrar esse mito, porque não é verdade. A pessoa sofre até muito mais, porque ela se questiona muito mais, ela tem uma autocobrança muito grande também. E essa perspectiva que depositam, né? Se é alta habilidade, então ele sabe tudo. Então, por que ele tem dificuldade nisso se ele tem isso, isso, isso? E isso começa também já na escola, né? Porque penso que por ser um perfil de alta habilidade, ele vai ser bom em tudo e não é verdade. A própria nomenclatura, né, Heitor, já é confusa, porque usa-se os dois. Aí tem teoria que usa só superdotação e alta habilidade para outro conceito. Alta habilidade que são essas habilidades distintas, tipo da teoria do Gardner, que são as múltiplas inteligências, que tem muito questionamento sobre isso já. E a superdotação, que seria o QI em si. Né? 125, 130, 128 não quer dizer que a pessoa não seja. Mas só que tem muita variável envolvida numa testagem dessa. Dizer que é 100% seguro, infelizmente não é. Quem dera se fosse, né? Mas tem muita variável, até o humor da pessoa. Por exemplo, tem gente que eu já avaliei que depois de eu fazer o teste lá do QI, a pessoa virou para mim e falou assim: era o teste de QI? Era. Poxa, a senhora devia ter me avisado, porque ontem eu saí, eu não dormi, e um monte de coisa. Aí eu disse: pode ter interferência? Claro que pode. Então, é muito variável, a gente não tem como garantir 100%, né? E por isso que está tanta diferença em avaliação. Mas aí o que entra aí também é o olhar profissional, né? E a gente sempre precisa de uma avaliação pedagógica junto, sempre. Só que aí chega essa questão. O que a pedagogia também tem para nos oferecer em relação a altas habilidades? Que é muito diferente do que a gente aqui acaba vendo. E essa
essa dificuldade. Por exemplo, eu avalio, aí a gente manda para o médico, né? Porque se não tiver ali um olhar do médico, nada é validado. E aí, o que que tu acha disso? Essa é uma discussão, você sabe que eu adoro fazer discussões sobre a medicina, né? Medicina e afins, né? Às vezes a gente fica classificando coisas e a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente joga para uma classificação médica, parece que a gente está falando de algum transtorno ou doença, coisa e tal. Mas não precisa ser nem isso. Nomear demais as coisas, às vezes atrapalha a coisa em si, que é o que a gente estava falando do discurso, né? Então, à medida que você fala, olha, esse garoto tem altas habilidades, só que esse discurso pode ir marcando a pessoa de uma forma ali que, não sei, né? Talvez pudesse ali ir naturalmente conduzindo o sujeito sem tanta nomenclatura, né? E daí fica jogando para a responsabilidade dos médicos. A gente já não está conseguindo dar conta exatamente nem do TEA. Imagina ter que ficar falando que o cara tem capacidades de QI superior. O que isso realmente representa na vida do sujeito? Ah, não, é que ele tem dificuldades sociais, não sei o quê. Eu brinco do seguinte, e isso é um critério que está em todos os diagnósticos do DSM. Transtorno tem que causar prejuízo social, acadêmico, laboral, plá, 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 plá. Só que ele não define o que é um prejuízo. E daí fica a cargo de quem? Do além. Né? Porque quem não tem prejuízo social, acadêmico e laboral em algum nível, qual que é o nível exato que a gente vai fazer? Então, qual vai ser o parâmetro, qual né? que vai ser o parâmetro, né? Daí jogar para o médico, tem altas habilidades, mas para que eu acho isso às vezes mais sintomático de entender por que a família está correndo, por que esse diagnóstico está aparecendo, coisa e tal. Muitas vezes esse diagnóstico se sobrepõe a um diagnóstico que pode ser anterior e até mais problemático. Você na clínica já deve ter visto muita gente de altas habilidades com autismo. Isso atrasa a percepção do autismo, que é o que pode dificultar o sujeito em várias áreas, inclusive na capacidade de estudo dele, né? Só que se o olhar ficar desviado demais para as altas habilidades, pode prejudicar a desabilidade de um sujeito. E atrasar isso, porque não, isso daqui é altas habilidades. Porque se você pegar lá os conceitos diagnósticos, você vê que tem uma confluência. Em um dos textos que eu li, eu falei, mas isso daqui é um TEA leve? Ou é altas habilidades? Lembra do antigo, do Asperger, né? Do antigo? Sim. Lembra que eu já cheguei a te perguntar, né? Que será que isso era loucura minha de pensar assim que essas crianças que chegam pra gente com QI acima da média, superior, 125, 130, 140, e a TEA. Será que não é aquela Seventh, né? Que tem ilhas de habilidade que junto ao autismo, ao Asperger também, que é aquele antigo de alto funcionamento, será que qual é a relação disso tudo? Por que agora a gente vê essas mesmas crianças, mesmas pessoas, que hoje, se a gente pega assim, o que a gente vai pensar dentro do perfil? É TEA e tem altas habilidades. E isso até quando não é um QI de 130, por exemplo, 125. O que tem muito claro hoje na psicologia que é padrão, é que um QI de 130, ele pode até não determinar totalmente uma alta habilidade, mas também um QI médio jamais será. Uhum. Entendeu? Então, é esse mínimo parâmetro aí que a gente acaba tendo esse raciocínio para não identificar algo que às vezes é só uma coisa que o menino gosta de fazer. Você está falando uma coisa interessante que é assim, que você estava falando um pouco de jogar para o médico. Eu estava falando sobre, às vezes, a hipernomenclatura do mundo, a hipersignificação e nomear tudo com lá, seus significantes. Uma pessoa que tenha um diagnóstico de altas habilidades pode fazer diagnóstico com que não, perfil.
Não, mas se isso virar um Se dia, virar. um diagnóstico, pode fazer a família obliterar um pouco a visão dela e não ver as outras coisas e botar aquilo como uma meta. E aí, de novo, isso pode virar uma pressão sobre o jovem muito grande. Desnaturalizar um processo que ele poderia fazer sem a nominação de altas habilidades. Entendeu? Entendi. É o mesmo que você pegar um jogador de futebol que joga bem na infância e você falar que ele é o Pelé. Quantos jogadores de futebol não foram? Novo Ronaldo, novo não sei o que, e chega com 21 anos, 22, tá completamente, assim, tá desestruturando. Nem tô afirmando que é porque ele foi chamado novo Ronaldo, mas imagina o peso que é você tá na categoria de base e já ser chamado de Ronaldo, né? Isso transforma a cabeça de um jovem. Né? Psicologicamente. E altas habilidades numa família comum, isso daí pode ser um peso na vida dele. Ah, esse é o que vai ter que dar certo, porque ele é altas habilidades. Esse daqui tem. Será que é bom ficar falando isso? Ou será que é bom ter um certo cuidado com isso? Ah, não, é para entender as dificuldades na escola. Ah, tá, mas quais dificuldades? Não, ele se entendia fácil, não sei o quê. Pô, mas será que tem algum outro jeito para estimular ele? Será que vale a pena ele aprender sobre o tédio, sobre as dificuldades, sobre os processos, eu não sei a resposta. Sim, a gente não tem uma resposta exata. Cada caso acaba sendo um caso, mas eu parto do princípio também de que sim, a gente precisa preparar as pessoas para lidar com esse público, altas habilidades, TEA, dupla excepcionalidade, como a gente fala. Sim, é necessário, tanto clínico quanto educacional. Entretanto, o desenvolvimento dessa pessoa também é fundamental. A frustração, saber lidar em sociedade, saber que as coisas não vão ser sempre ali adaptáveis e ajustáveis, que o mundo não vai viver em torno, embora o sentido de inclusão seja basicamente isso, né? A pessoa ser incluída em todos os meios, em qualquer meio. Então, primeiro fazer os tratamentos adequados para que essa pessoa também saiba lidar com a frustração de não ter o que ela gostaria de ter. Sim. Então, a falta, psicanálise aqui, a falta sempre vai ser presente em qualquer pessoa. Quem não gostaria de ser o melhor da turma, né? Quem não gostaria de ser, com 15 anos de idade, ter passado nos vestibulares aí? Então, a falta vai ser sempre uma presente na vida da pessoa. E essa perspectiva também, Heitor, eu acho interessante, porque o que eu vejo quando tem dupla excepcionalidade também? A família acaba, não todos os casos, acaba focando na alta habilidade, porque é bonito, o meu menino tem potência, o meu menino tem isso, vai sair muito bem. E o TEA, ele fica ali, sabe... quietinho, calado, não se fala nisso, como se a alta habilidade fosse assim algo mágico. Exatamente. É um ponto aí que muitas vezes a gente vê acontecer e tem que tomar um certo cuidado, porque antigamente, vamos lá, filme Rayman, da Dustin Hoffman com o... Como é que chama lá? O bonitão lá? O Tom Cruise. Tom Cruise. Ele decorava todas as cartas. Tecnicamente, ele deveria ter um QI alto. Uma memorização absurda e não sei o que mais. Naquele filme é retratado como uma pessoa que não conseguia fazer mais nada. Ele seria... naquela época seria um Asperger. Olha o que o Asperger era antigamente. Hoje em dia a gente puxou o diagnóstico lá para o outro lado. Agora, vou até pegar. Se a gente fez isso com o Asperger, né? Que era eu não lembro a tradução, ilustre idiota, savant, bem, de qualquer jeito, se a gente pegar a pessoa daquela época e a gente pensar que o diagnóstico migrou, o alta habilidade está num limbo diagnóstico muito grande. Eu falei sobre isso hoje. E as pessoas têm, e aí é o que me preocupa um pouco, pegado demais nisso, no nome, no não sei o quê. Ah, não, a escola tem que promover ali algo mais estimulante. Eu até concordo que sim, mas daí volto para aquela discussão que eu estava tendo. A escola, seria ótimo fazer um plano pedagógico individualizado para cada aluno, não só para os altas habilidades.
Eu acho que tem alguns países que tem uma certa solução, que nem sei se é boa, porque a taxa de suicídio é absurda. Você pega China, Japão, eles ficam fazendo vestibulinhos. Sei lá em que ano, 8ª série, colegial e faculdade. São vários. O que isso faz? Faz com que os colégios tenham uma desproporcionalidade entre os alunos muito grande. Então, você vai num colégio super conceituado lá, os alunos são altas habilidades. Todo mundo está concentrado numa sala, o professor entra lá para dar aula massificada para altas habilidades. Enquanto os que não chegam lá vão ter um nível de aula mais baixo. Entendeu? 1000 críticas a isso, mas você percebe que é uma das soluções que muitos pais falam. Não, a escola deveria progredir meu filho mais rápido. É na sala de aula que isso acontece ou não? Isso faz com que você junte pessoas altamente, eu vou usar um termo bem popular, nerds, num ambiente, o que talvez não seja ruim. Porque um dos problemas das altas habilidades é que eles ficam em elucubrações e pensamentos e reflexões muito fora do comum. E daí a pessoa vai conversar com um amigo e o amigo fala, o que você está falando? Vamos falar aqui de videogame. Que chato. Vamos não sei o quê. Que chato. Nossa, está falando de existência, da vida, dos cosmos. Eu não quero falar disso, não. Eu quero falar da menininha, do futebol, do time do... E daí eu pergunto, o que é pior? Juntar os nerds ou... E aí eu não faço a mínima ideia. É um questionamento infinito, que a gente pode ficar aqui dias falando sobre isso. Mas e aquilo que a gente estava falando, se de repente, qual é o nicho dessa escola que eu vou colocar o meu filho? O que essa escola tem como prioridade? É uma escola para vestibular? É uma escola que é mais humanizada, no sentido mais amplo da palavra? É uma escola que tem a inclusão não como referência, porque o que ocorre? Nenhuma escola quer ser referência à inclusão, que eu tenho percebido, né? E isso, até em discussão com outros neuropsicólogos que são especialistas mesmo na neuropsicologia escolar, e eles falam muito isso também. Nenhuma escola quer essa referência, até porque isso atrai cada vez mais. Então, o que eu, como mãe, como profissional, o que eu vou querer potencializar ou desenvolver no meu filho? Aí vem aquela questão, que escola que eu vou colocar meu filho? Porque eu sei que aquela escola lá é muito boa, mas ela é boa porque os alunos sempre passam no vestibular. Esse da escola a gente já conversou algumas vezes, né? As escolas precisam de um limite lá, que legalmente acho que é 15%, porque se ela ficar boa em inclusão, ela vai virar uma escola de pessoas, vai puxar muito mais pessoas com diagnósticos para ela, e não vai virar uma escola de inclusão, porque todos os alunos passam a ser... Então tem que ter um quantum distributivo, né? Mas a sua pergunta, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, é uma discussão complexa, né? Você pega em São Paulo, tem colégios especializados em vestibular. A meta do pai pagar aquilo não é inclusão, é vestibular. E daí vamos para a questão do altas habilidades. Eu tenho um filho de altas habilidades, eu quero botar num colégio que ele vire um mini Einstein. Não vou nem entrar no mérito disso. E o pai contrata aquele serviço, daí dá um bug. Por quê? Porque o colégio tem que fazer inclusão. O nível daquela aula é descomunal. E aí é uma discussão que gera muito pano para manga, assim, e eu não consigo determinar um certo, né? Que é isso? É melhor ter uma sala dividido categorialmente entre os melhores e os piores alunos? Porque daí o professor consegue puxar a matéria lá para cima nessa aula. E daí as pessoas de alta habilidade conseguem ter um deleite na aula de conhecimento. E atende à necessidade específica de todos que estão na sala, que é um conhecimento de alto nível. Ou não, é inclusão, a gente vai fazer... Eu realmente não tenho resposta para isso, porque ao mesmo tempo corre-se o risco de
excluir pessoas, mas a gente estava até comentando aqui. Eu tenho uma opinião que pode gerar alguns atritos, com inclusão e tudo mais, tem algumas pessoas, como você mesmo estava comentando de um caso ali, que a pessoa não tem a condição mínima de estar naquele ambiente. E daí ele está num ambiente que, teoricamente, favoreceria a sociabilização dele, mas ele não pode conversar naquele ambiente. Ele só pode prestar atenção e absorver a matéria. Fica estranho isso daí, porque é pela sociabilização, o cara não... Vou pegar o caso que hoje em dia ninguém mais discute também, as pessoas que têm QI baixo, atrasos de desenvolvimento. Garota na 8ª série, sentado numa sala de aula, não sabe ler, não sabe escrever, não pode conversar. Tem um professor ao lado ajudando ele com a matéria. Pergunta, ele se sente bem de estar lá? Porque ele é o único que tem aquele professor. Eu já vi jovens reclamarem disso. Isso. Porque ele sabe que ele é o diferente de lá. Então, ele sabe da condição dele como um excludente. Né? Isso quando tem o professor. Senão ele só tem que ficar quieto lá sem entender nada. Ele tem que ficar 5 horas por dia quieto. E se ele, como você tinha comentado, se desestrutura e se revolta, se desorganiza de estar naquele ambiente daquela forma, ele é repreendido. Para ficar lá mais 5 horas. Então, são discussões assim que eu acho que é óbvio que a intenção é boa. Mas tem que ir fazendo ajustes, eu sempre falo. Na França, que não é um país, assim, é um país bem progressista, nem todas as crianças frequentam a escola. Tem gente que frequenta um ambiente terapêutico, que se chama hospital dia. Eu já vi. Poderia dar outro nome, né? Assim, poderia ser escola especializada, poderia ser a PAI. Né? Tem muito PAI, pai gente, que prefere o filho na PAI do que numa escola regular, porque eles mas entendem... Mas a PAI tinha, né, matrícula antes, né? Tem. De regular. Não sei, acho que não tem mais, mas antes a PAI era ela, ensino regular. Ela tinha 2 matrículas, né? Sim. E eu já vi alguns casos aqui em Santarém de mães que estavam me dizendo que estavam tentando solicitar via judicial aí para o filho ter atendimento domiciliar, pedagógico, né? De escola em casa. Porque o ambiente escolar já não estava conseguindo suprir a necessidade dele, muita desorganização que atrapalhava, que acabava comprometendo todo o tratamento do menino, e por si só, ele não podia parar de estudar, né? Não pode, né? Não deveria parar de estudar. Não deve. Né? Então, ela estava tentando ver essas vias, estava buscando, né, o que tinha de abertura na legislação para que isso ocorresse. E, de fato, é uma particularidade, são casos e casos, só que quando a gente vai estudar ali e atende uma criança, né, que é importante, sim, socializar, mas eu pergunto muito para a mãe, né, o que é muito importante, o que é muito necessário, o que ela visualiza dentro de futuro para o filho dela. Porque quando é criança, Heitor, por mais que eu acho que na educação infantil a inclusão ocorre ainda muito mais do que no ensino fundamental e, quiçá, no ensino médio, né? Que a gente nem ouve falar sobre isso. Então, explorar, aproveitar o máximo da educação infantil para ter esse apoio, esse suporte, e também porque a criança ela não se sente diferente, né? Ela ainda não tem esse olhar tão de sofrer discriminação. Quando sofre, ela às vezes nem percebe. Porque quando a criança vai crescendo, com 8, 9, 10 anos, que ela vai conseguindo perceber que ela é diferente dos outros, aí entram aspectos emocionais aí, e aí sim fica muito mais difícil, né? E, inclusive, frequentar a escola por causa de bullying, de tantas outras, e por não conseguir acompanhar. Esse público aí que tu falaste que tem um QI baixo, né? Que é deficiência intelectual, desenvolvimento intelectual agora, né? É um público que é invisível, né? Assim, em termos de apoio, de mediação, frequenta ali o AEE, mas aí passa 5 horas na sala de aula, como tu disseste, fazendo o quê? Desenhando. Ou então reproduzindo do quadro que ele não sabe nem o que ele está escrevendo. Fica ali 5 horas, porque poderia ser otimizado
eventualmente num espaço mais apropriado, com menos gente, domiciliar, sei lá, não faço muita ideia. Ou então começar a preparar essa pessoa também para a vida, né? Para autonomia, um adolescente, funcionalidade, Sim. perspectiva de vida, outras coisas ali que a alfabetização é importante, mas é muito importante, é indispensável, eu diria. É interessante porque a gente esquece que tem gente que está precisando de coisa antes mesmo de ser alfabetizado. Os teóricos podem falar 1000 coisas que acontecem com pessoas que têm um comprometimento alto, né? Uhum. Mas uma questão... É que, olha que interessante. Existem algumas coisas que a gente parte de determinadas premissas sem pensar as anteriores, né? O Alta Habilidades, ele põe um valor no conhecimento muito grande, o que é importante. Conteúdo, né? quantidade de conteúdo, né? De ser raciocínio lógico, não sei o quê. Mas eu falo, existe uma discussão que eu diria que aí vai fugir totalmente do tema. A gente tem demonstrado um desdém à existência humana que não valoriza o conhecimento. Como se o conhecimento lógico fosse superior a outras questões. Por que eu falo isso? Hoje em dia parece que só um nível superior transforma um sujeito em um sujeito de valor. Uhum. E daí a gente, que é o que a gente estava falando, a gente pega pessoas com dificuldades intelectuais e quer que ele faça o rito forçosamente digamos, da curva normal de Gauss. Uhum. Tá Que dentro ele da frequente, que ele aprenda aquelas matérias, não sei o quê, ou que pelo menos ele frequente aquele ambiente. Como se isso fosse fazer ele um sujeito mais incluído ou excluído de uma sociedade. Como se ele tivesse mais valor por ter feito até o terceiro colegial, né? Eu já vi algumas famílias que fizeram, e recentemente até teve um caso que eu atendi, uma pessoa que tem QI de 70, fez faculdade, nunca conseguiu exercer a profissão, tentou um benefício, adivinha por que foi negado? Nível superior. Eles não acreditam que ela tem um retardo. Por quê? Nossa. Se adaptou-se tanto à vida dela, ela ia na faculdade com os parentes. A faculdade fez de tudo para ela conseguir ganhar o diploma, mas ela não consegue executar. Então, ela se tornou uma pessoa por ter nível superior, mas ela é uma pessoa anterior a isso. Só que para executar uma determinada coisa, ela não tem habilidade para isso. Ela tem o diploma, mas não tem habilidade para isso. E eu não diminuo ela por isso. Uhum. Só que na hora que foi no juiz, ele olhou e falou, não, nível superior. Recusada. Entendeu? E daí é isso, a nossa... E você sabe que eu adoro fazer essa crítica. A nossa sociedade é uma sociedade que está massacrando a gente por produtividade, por uma vida, não sei o quê. A gente não tem mais paz nessa vida. O ócio tem que ser produtivo. Pelo amor de Deus, eu quero descansar, não quero produzir. Eu também quero fazer nada. Eu não quero nem ler livro, nem nada. Eu quero ficar ali olhando, sei lá... Ontem eu pisei no escorpião, ia ficar olhando o escorpião andando em casa. Não, tu mora num lugar típico. Não, mas eu quero não fazer nada. Mas é isso, tudo tem que produzir, você tem que ser o quê? Mais isso, mais aquilo. E para mim, um pouco, essa questão da superabilidade, a gente tem que tomar cuidado para não ficar numa coisa de uma neura de mais desempenho. Você sabe muito bem que eu sou muito crítico aos inúmeros diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade. Não fale do TDAH, Heitor. Não fale dele, poxa vida, mas eu concordo com muita coisa depois que eu comecei a discutir. É uma discussão muito ética, porque você sabe quem que eu vou falar, jovem, talvez ele assista, jovem, não estuda, faz faculdade... Muito bem, obrigado. Nem estudou para entrar naquele curso concorrido, não vou dar muitas especificações, né?
Tudo muito fácil, consegue tudo muito tudo fácil, nem fácil. final. Pô, a vida dele tá ótima. Qual que é o problema dele? Ele é desconcentrado, mas pô, daí começa essa coisa. Ele pode ser mais concentrado, mas que dá onde é que tá dando errado a vida desse sujeito? Porque o outro, que ele vive com outras pessoas, as pessoas veem o problema dele. TDAH nem se percebe, entendeu? E isso, daí a gente vai ficar falando que ele tem um problema, e que ele tem que mudar. Eu sou daltônico. Pra mim, eu não tenho problema nenhum. Eu nunca vi as cores. Eu sou monocular, eu também, pra mim, não tem problema, Então, porque eu nunca sei o que era enxergar com 2 olhos. Não, mas você tem que ver. Não, você tem que ver biocular. Eu tenho que ver as cores. Eu não tô falando que ele não vai ter problema na vida, mas já falei pra você, no dia que inventarem um comprimido da inteligência, sabe o que vai acontecer com todo mundo, né? O quê? Todo mundo vai ser burro, né? Você não tomaria a pílula da inteligência para ficar mais inteligente? É o que acontece. O mundo está andando dessa forma, e aí a gente está saindo, que é a bomba. Você não pode ser mais gostosa, forte, não sei o quê? Pode. Basta ser tomar bomba. Né? Você não pode ser Basta medíocre. tomar Venvance. Ai, não pode ter insônia. Pode ser medíocre. Né? Ninguém vai querer ser medíocre. Ninguém quer estar na média. Eu adoro a BBC, elas fazem umas reportagens ali que eu falo, cara, esse cara pensa que nem o editorial pensa que nem eu. Ele fala, é bom ser mediano. Não tem muita comparação. A pessoa está dando certo. E isso ocorre, por exemplo, já avaliei pessoas com adultos que 135. E a pessoa fica totalmente surpresa com esse resultado. Porque é uma pessoa mediana, que conseguiu as coisas com um certo esforço, não tanto esforço, mas conseguiu com certo esforço. Vive uma vida ali que não se destaca em nada, né? E aí a gente se pergunta, né? O que esse QI muda na vida dessa pessoa? O que faz isso? Porque, teoricamente, ele tem potência para tal. Mas ele está ali e está tudo bem. Aí quando ele faz que bom, mas ele conseguiu o que ele... Assim, ele pode ter conseguido as coisas sem se esforçar tanto. Que bom. Aí não, mas só que aí depois da avaliação, ele começa a entrar numa outra neura. Então eu tenho tudo isso aqui de potência, por que isso, entendeu? Então isso já vai gerar outro problema na vida da pessoa, com toda certeza. Então assim... Porque a pessoa me diz ali que está faltando uma coisa em mim, então eu vou buscar o que está faltando, né? Ou então, se eu tenho muito, eu vou querer usar isso. Mas é um pouco isso a questão do discurso, entendeu? Que pode tirar um pouco a naturalidade, né? E que pode colocar a pessoa num trilho ali que, putz, nem sei se é bom ou não. Que é quando... Eu não sei se o quão bom é o diagnóstico ou quão ruim ainda. Tem que se pensar bem. Tem que ser bem. Eu pergunto dos pais, assim, se eles vão contar, né, para criança ou às vezes adolescente, sobre o diagnóstico e sobre o perfil de altas habilidades. Eu sempre pergunto, olha, tome bastante cuidado, ou então procure um profissional para ir fazendo esse acompanhamento, porque dependendo da expectativa que os pais tenham, né, isso vai ser passado ali para a criança ali também. E como que ela vai ver que ela tem uma potência, ela tem uma capacidade muito grande. Gente, porque a criança não tem maturidade para lidar com isso, não. A gente não tem, quando adulto. Né? Eu não lembro se é o Admirável Mundo Novo ou 1984, que as pessoas nascem e já são meio determinadas o que elas vão fazer. Vou mudar. Imagina uma criança que você sabe que atleticamente ela vai ser bem. Você vai direcionar ela? Não, tudo bem direcionar ela, né? Mas você poderia tentar ver isso um pouco naturalmente, porque vai que a pessoa não gosta de esporte. Você vai forçar. Não, você dá uma estimulada. Há um certo receio disso virar uma espécie de neurose na cabeça do moleque, se esse discurso ficar entrando, entendeu? Dele não corresponder. Por quê? Porque ele nunca quis aquilo para ele. Ele nunca quis ser outra coisa. Ele nunca... É o que você estava falando do adulto. Caraca, eu tenho 135. Porra. Eu quero. Por um lado pode ser bom. Eu só ponho um pouco em dúvida porque está estourando esse negócio, E aí eu vou um pouco, talvez
pela minha formação mais psicanalítica, né? Não, no fundo, a gente tem que se haver com o que a gente é como sujeito. Indiferente da nominação, a gente tem que saber fazer da nossa vida com os atributos que a gente tem. Eu sou daltônico, você é monocular, o cara tem facilidade, mas o que isso representa? Como é que ele se porta, né? O que não falta é história no colégio que eu vi, eu participei, o que meu irmão fez, de contrariar um professor, o professor está errado e você pode ficar brigando com o professor, você pode ficar não sei o quê. É isso que interessa. O que você vai fazer quando, por exemplo, um professor tem um conhecimento abaixo do seu? Quando você tem facilidade, o que você vai fazer? Você vai estudar um pouquinho por fora, vai estudar, vai usar essa habilidade ou não? Tudo bem também não usar. Né? Que é o que eu falei. Tudo bem um esportista, um cara que tem um porte atlético, não ser atleta, ele só, né? E entender também que a escola, né, a gente falando aí desse lugar de escola aí também, que a gente lida muito, mas a escola ele é um ambiente também para educar, né? Não é para educar a pessoa, para seguir, saber lidar com as regras, saber lidar com o outro, respeitar a figura de autoridade. Né? Então, tem muito essa confusão que por ter um CID, por ter um laudo, por ter um diagnóstico ou por ser altas habilidades, tudo é muito permitido. Né? Ele falou ali, gritou com o professor. Não, mas a condição dele é essa. Você tem que entender que o fulano é isso, isso, isso e isso. Né? Então, aí mais uma pergunta. Para que então que ele está na escola se ele não consegue ali naquele ambiente também ter um lugar que ele consiga seguir e se adaptar às regras e normas? Vai para uma discussão que também eu não consigo tomar a resposta exata, mas são discussões que ninguém... você pode ter fé, mas, se é certo ou errado... Uma resposta certa, né? Porque, assim, uma escola tem que pegar o potencial do aluno e em todas as características dele conduzir ele, ou a escola pode ensinar coisas que vão contra o aluno. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo das altas habilidades. Né? O moleque fica entediado em determinadas matérias e conversa e não sei o que, e toma bronca, Tá bom. Se toda vez que tiver uma situação que ele ficar entediado, ele se comportar mal, provavelmente na vida adulta ele vai ter dificuldade, né? Porque existem ritos que ele não vai ter controle. E que isso pode gerar um grande prejuízo para ele. Então, será que ele aprende na escola a, de alguma forma, contornar parte do tédio dele? Ou não? Eu não estou falando, tem jovens que têm hiperatividade. Ele não consegue contornar o tédio, porque e aí a gente tem intervenções específicas. Mas isso tem que ficar se determinando bem sobre o que a gente vai falar de altas habilidades, porque, de fato, tem muito pouco estudo seríssimo sobre o assunto. São coisas descritivas. Mas não são coisas não tem estudo robusto, né? longitudinais, tal método de ensino. Não tem nem com criança normal. Tal método de ensino resulta em tal coisa. Tal método de ensino resulta em outra coisa. Não tem isso. Eu, inclusive, eu já te falei, né, que eu quero te passar uma palestra que eu estou assistindo de um congresso aí, e do Dr. Paulo Matos, que é referência aí em TDAH, né? Autor aí, validado de várias escalas para TDAH. E ele agora, ele veio com, eu acho que devido a essa hipercrescente aí de diagnósticos de TDAH, ele foi super crítico ao diagnóstico de TDAH e ele respira TDAH reconhecidíssimo sobre isso. Eu até te falei que eu queria passar essa palestra para ti, porque também mostrar para outros profissionais que antes da gente pegar uma criança, né, por exemplo, a queixa, estuda. Aí a reclamação é: o meu filho não consegue ficar em sala de aula. O meu filho anda muito. O meu filho... quanto tempo ele fica na escola? 5, 6 horas por dia. Eu falei assim, se eu deixar a senhora aqui sentada por 3 horas,
e pedir que a senhora fique sentada sem mexer no celular e com o conteúdo aqui. Me diga Muito como é que a bom. senhora vai ficar. Muito bom. Entendeu? Não, só se a senhora conseguir me responder isso aí, eu disse, porque eu não aguento. Eu falei assim, hoje, na atualidade, com o celular na mão, eu não aguento. Eu quero mexer no celular, eu vou olhar, eu vou fazer um monte de coisa. Então, vamos trazer isso para uma criança. Gente, uma criança ficar 5 horas parada dentro de uma sala de aula, não vai poder falar, como tu disseste, né? Porque vai atrapalhar o colega. Vai ter que falar na hora certa, só quando o professor autorizar. Vai pedir para ir no banheiro. Volta do intervalo mais agitado, até ele se regular para voltar do intervalo e ficar quietinho, é mais de meia hora. Então, a gente se questiona isso, né? Por que o problema é a criança, o diagnóstico, que eu tenho que dar um diagnóstico porque ela tem que suportar tudo aquilo. E ansiedade, que a ansiedade é algo aí que está absurdamente em crianças e adolescentes. Então, eu falo muito isso hoje para quem trabalha comigo. Antes da gente pensar em TDAH, vamos pensar no que tem antes disso tudo aí. E vamos, sim, mandar para médico, ok, mas vamos psicoeducar. Vamos ver como é que muda, para depois a gente ver o que fica aí dessa criança, desse adolescente. Porque hoje, e olha que eu defendo o TDAH, viu? Mas hoje o que tem demais, Heitor, demais, é de hipótese de TDAH. Não, e se você olhar nos consensos médicos sobre déficit de atenção e hiperatividade, tratamento de primeira linha ainda são as terapias. Educação, psicoeducar, né? A família. Adjunto, medicação. Mas só medicar não faz sentido. E aí volta um pouco para aquilo. O sujeito tem uma característica e ele vai ter que, de alguma forma, lidar com aquilo. Existem ritos obrigatórios. Se for insustentável a característica dele, aí abre-se um leque de opções, entre elas medicação. É que como o sistema de ensino ainda é um sistema extremamente carente e deficitário estruturalmente, não tem muitos modelos para serem oferecidos. É conteudista, porque a escola, por mais que a gente advogue a construção de um sujeito, vamos ser realistas, a escola e o ensino é visto muito para uma questão conteudista, e tem um sentido isso daí, até para o próprio país. Você precisa selecionar as cabeças ali para não sei o quê, para ciência, essas coisas, não sei o quê. Você precisa ter um conhecimento. Então a escola é uma espécie de peneira ali, né? Depois a faculdade, coisa e tal. E é essa a preocupação da escola. Daí começa isso. Daí cada pai pensa uma coisa, cada um tem uma métrica, E, putz, você fala, é um zoológico essa... Aí o doutor até fala assim, quando a pessoa chega pensando que acha que tem TDAH, porque ele já vem, a pessoa quando chega pra gente já vem com a hipótese dele, né? Acha que tem TDAH e ele fala assim, não, eu vou dizer qual é o seu diagnóstico. O seu diagnóstico é vida ruim, porque o senhor trabalha demais, o senhor não tem descanso, é mega produtivo, mas é uma vida ruim. Então, não é TDAH. E é um pouco, às vezes é isso, a pessoa tem características de TDAH e ela consegue ter uma solução XYZ. É que tem que passar por esse moedor de gente que é a escola, que eu sou favorável, tá? Mas é um moedor E essa questão aí das altas habilidades, que qualquer coisa que venha de alta habilidade, que tem a superexcitabilidade, aí vem lá e a pessoa fala, não, é porque ele tem comorbidade de TDAH. Porque se mexe muito. Não, mas vamos lá. É até interessante que me veio um pensamento que eu já falei uma vez e que eu acho interessante de ser comentado, né? Imagina o planeta Terra ali como um mundo, né? Você já conhece mais ou menos o exemplo. Imagina um mundo. Nesse mundo não existe fronteira. Não existe Brasil, Venezuela, Guiana, Argentina. O mundo é mundo. Não é daqui é um país, daqui é outro. Isso é uma coisa abstrata criada por uma convenção. Tanto que agora o Maduro está ali, né?
puxa pra cá, a Guiana é nossa, não Ele sei tá, o quê. ele tá mexendo na cerquinha. Tá movendo a cerquinha para um lado, para o outro, Israel, Ucrânia, não sei o quê, todo mundo mexendo as cerquinhas. Aham. Por que eu estou falando isso? Por que a gente cria diagnósticos? A gente tem uma intenção com isso. Há uma intencionalidade. É alguma coisa que está nos incomodando, que a gente quer circunscrever e modificar. Isso é uma coisa, um conceito que a gente meio que perde no meio dessa discussão. A ciência, ela não pode falar o que é bom, o que é ruim. A ciência só pode mostrar uma coisa. Ela pode classificar essa coisa, mas ela não vai falar o que tem que ser feita com essa coisa. Uhum. Ela pode falar que se você der um remédio, fazer determinada terapia, essa coisa tende a ir para esse caminho. Não está falando se é certo ou não. Isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente vai criar um diagnóstico, por exemplo, de tem altas habilidades, não sei o quê, a gente vai circunscrever. O que a gente está querendo com isso? Exatamente. Uhum. Vai ter uma certa finalidade. E olha o cuidado que tem que ter. Não, porque ele tem essa dificuldade, tá. Tem que tomar cuidado para isso não virar uma coisa muito pragmática e determinista, onde essa determinada coisa tem que ser feita atuado de determinada forma para que ele chegue no determinado ponto, sem considerar se esse é o ponto que a gente tem que chegar. A psiquiatria tem muitas vezes tem muito disso, né? De querer mudar uma situação que é uma condição existencial do sujeito que está fazendo a pessoa derrapar no que a sociedade normalmente preconiza, né? Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu não estou fazendo uma crítica à psiquiatria. Eu acho que eu medico pessoas com déficit de atenção, hiperatividade, faço diagnóstico. Sério? Mas a gente tem que tomar um cuidado. Muito raramente, né? Não, faço. Não vem com esse papo, não. Eu faço, mas tem que tomar cuidado, porque você pega na clínica exatamente isso. E no Instagram. Você não perde objetos, perde atenção, não sei o quê. Sim. Você é uma pessoa que... Putz, tem um que eu adoro que a galera fala. Você começa projeto e deixa? Caraca, quem não começa projeto e deixa? Todo mundo começa um projeto e deixa de fazer. Eu tive violão quando criança, eu fiz karatê, eu fiz natação, eu fiz... E a falta de motivação? Deixei. Não, porque eu tava testando aquilo e me encheu aquilo, não quis... O excepcional é o que não deixa. Quantos amigos seus tentaram tocar algum instrumento? E quantos tocam? É o excepcional. E não toca bem. E tudo bem não toca bem. Né? Então, assim, a pessoa escuta aquilo e fala, caraca. Ele consegue. Faz um recorte muito grosseiro. Tem gente se identificando aqui, viu? Mesmo os recortes bem estabelecidos, você vê que mudam. O autismo, ele está caminhando para o infinito do diagnóstico. E eu não sou contra. E agora já tem o profundo, né? Que falam do profundo, né? Que seria o gravíssimo? Que antigamente deveria ser o moderado, entendeu? A gente agora, vai jogando para cá, para lá. Eu vi no congresso agora recente. Falaram bastante sobre isso. Não, mas de fato, a classificação em 3 níveis tá... Pô, a gente põe em grau 3 pessoas que têm dificuldade, mas tem uma certa funcionalidade. A galera esquece que tem gente que é muito, muito grave. Normalmente, infelizmente, essas pessoas estão em cárcere privado, a família está ficando maluca de dar conta disso. Mas, de qualquer forma, voltando para a questão das fronteiras, é isso. A gente fica mudando essas fronteiras. O autismo a gente praticamente derrubou. Qual que é a finalidade última de dar diagnóstico de autismo super leve? A gente nem sabe onde é que está esse diagnóstico. Tem que trazer prejuízo social. Eu vejo algumas pessoas falando na internet. Eu acho interessante essas discussões. Que prejuízo? O cara não tem nenhum amigo. Porque ele não quer falar Ele não quer falar bom dia? Vamos supor se tem gente que fala que o Einstein, o Newton, o Alan Turing era o... Como é que chama? Do X? O Tesla. Vamos pegar o Tesla, porque o Tesla eu diria assim, aquele cara ali, não é possível. Eu leio ali os relatos dele. É do espectro. Qual é o prejuízo dele? Muitos. Deve ter. Para determinadas pessoas fazerem julgamento. Para o Tesla era,
Não sei. Não conversei com Não ele. sou amiga dele? No meio que ele vivia putz, olha a zona que é. E eu não estou falando que ele não era, ou que ele deveria entrar ou não, mas o exemplo que eu dou muito no consultório é assim, ao mesmo que a gente pegar a altura e ficar falando que determinada altura começa a virar problema, é bom ser alto? Depende, vai jogar basquete. Quanto mais alto, provavelmente melhor. Tem 1,50 jogar basquete na NBA não dá. Ginástica olímpica, tudo menorzinho. Então você percebe que não é uma questão de chamar um negócio de transtorno ou não. Porque onde o cara tiver, ele pode ter uma adaptabilidade boa e aquilo vira uma grande vantagem para ele. E onde não tiver, vira uma outra grande vantagem. Pro TEA, isso acontece muitas vezes. Ele não vai ser um cara sociável. Qual que é o problema de não ser sociável? Né? Tem muitos pais que se angustiam. Eu falo, olha, seu filho não vai ser sociável, ele vai ser um cara na dele. Tá? Poucos amigos. E qual que é o problema? Entendeu? Mas você pega uma superdotação, também é isso. O cara tem QI de 150. A gente vai chamar isso de doença onde? Essa pessoa deve ser. 150 deve ser muito atípica, muitas particularidades. Não deve ser. Mas isso é uma doença? É isso que eu falo. Mas olha o Steve Jobs, tu já viu o filme dele? Já leu a biografia dele? O livro? Não. O cara de perto. Meu Deus do céu, ninguém suportava o trabalho dele, porque ele era extremamente, altamente exigente, obsessivo, cobrava os detalhes. Por que ele criou um design tão incrível, né, da marca dele? Porque ele era incansável, ele queria que as pessoas trabalhassem 12, 15, 30 horas sem parar, e quem cansava não servia para estar com ele. O relato era que ele humilhava todo mundo. Mas aí que tá. Então, ele tinha um diagnóstico? Não, a gente não chegou, não teve coisa. Mas é isso que eu estou falando. Na psiquiatria, a gente delimita, voltando, a gente delimita algumas fronteiras, porque tem gente que sofre muito com isso. Sim, e a gente acaba interferindo não pode romantizar, nisso. Né? Mas, mesmo isso, ele é questionável. Eu tive a graça lá na Universidade de São Paulo de conhecer um dos elaboradores do DSM. Antes de sair o DSM-5, eles falaram, a gente está pensando em mudar tudo, gente. Por tudo para espectro. O border já é, né? Já está quase para ser espectro, não está? Mas é óbvio a esquizofrenia. Putz, esquizofrenia... Menos. Menos. O bipolar. Bipolar também. Não, é um espectro. Bipolar eu diria que é um espectro. Mas assim, faz sentido você chamar tudo de espectro. Depressão espectral, tudo. Mas é isso. Eu só estou falando isso porque às vezes a gente quer criar uma determinada caixa e a criação dessa caixa pode ser estressante assim. Por quê? Cria estigma, cria isso, cria demanda, cria... Isso me fez lembrar um caso que eu atendi, que eu fiz avaliação de uma pessoa, adultos, fiz uma avaliação de uma pessoa, né, dessa pessoa, e o resultado não foi o que ela esperava em termos de QI, de realmente aspectos da personalidade. E o que ela me disse, que eu não julguei em momento algum, eu tentei entender o ponto dela. Ela falou assim, Léo, eu não quero mostrar essa avaliação para ele. Porque eu sei que isso daqui vai ser... Ele não tem... isso aqui não vai ser uma mola propulsora para ele. Então, ele tem as dificuldades dele? Tem. Mas a gente vê muito mais dificuldades no ambiente do que propriamente nele, então ele vai superando cada vez mais. E se eu determinar com uma avaliação que está aqui, que o problema é ele, ou está nele, eu sei que isso vai ser assim, um balde de água fria. Mas quem falou isso? A pessoa que me solicitou a avaliação, lá, 2 adultos, né? Moravam juntos lá. E aí eu fiquei questionando muito, eu pensei, porque
tem pessoas que realmente vão pegar essa avaliação, ter um resultado lá, ou também ir no psiquiatra, e vai olhar para aquilo e vai dizer, tudo bem, eu vou seguir, né? Vou superar. Mas tem gente que não vai ter essa resiliência toda e vai olhar para isso como um problema. Não, mas aí que é interessante de você entender a dinâmica. Eu tenho um amigo meu que eu converso muito e tudo mais, eu acho que ele é do espectro, não, ele é do espectro. Olha, também. E ele fala, assim, o que isso mudou na minha vida? Eu falei, na sua nada, que você levou a sua vida sempre numa boa. Mas tem muita gente que precisa de diagnóstico, não é nem porque tem um transtorno, é porque ele foi cobrado para ser uma outra pessoa que ela não era. Isso, um resultado excepcional. Ou seja, a única coisa que o cara ganha com o diagnóstico é delimitar um pouco como é que ele vivenciou o mundo. E se conformar. E daí, já que eu tô falando tão, esse diagnóstico aí de altas habilidades, para que serve, não sei o que, isso daí talvez tenha uma função. Mas eu queria saber se eu tenho um diagnóstico, porque eu acho importante a gente saber se a gente está dentro de alguma condição que justifique todas as nossas falhas. Ou potencialidades. Ou que justifique elas, né? Então, mais ou que você vai se agarrar nela e falar, minha vida foi tudo por causa disso. E daí você eu fala, sofri e tal. Não, eu vou usar isso com forma... Eu não tenho, né? Ainda não tenho. Mas, assim, é o olhar realmente de muitas pessoas sobre isso. Agora, teve outro caso que eu achei muito interessante de uma criancinha, que eu fui... negócio desses movimentos sociais, né? Eu perguntei para a mãe assim, tu já tirou a carteirinha dele de TEA? Porque eu pergunto isso para todo mundo, né? Aí ela disse assim, não, Léo, a gente não tirou. Conversei com o pai dele e eu acho que a gente não vai tirar isso agora. Eu sei que o meu filho a condição dele, ela é da área da saúde, isso eu sei que não vai mudar, embora hoje ele esteja no nível 1, mas isso não é uma segurança de nada. Mas eu não quero que o autismo seja um delimitador para ele. Eu não quero que as pessoas da escolinha dele comecem a olhar para ele porque ele pode fazer isso porque ele é autista. Ele pode bater hoje porque ele é autista. E eu quero preparar ele realmente... Ele falou isso porque ele é autista. E eu quero realmente... Não vou esconder de ninguém, a escola sabe que ele é. Mas eu quero realmente dar o máximo de naturalidade para essa condição, para esse mundo que meu filho vai vir, porque vai crescer. Porque eu sei que eu também não quero que meu filho use o autismo como escudo para tudo. Sim. E aí eu parei para pensar, né, e realmente faz sentido também dentro da realidade dela, daquela que a família acredita, né? É um nível também que tem o seu desenvolvimento precoce, está na estimulação precoce, então está desenvolvendo muito rápido, mas ela realmente, por exemplo, tem queixa que diz que quando ela chega na escola, aqui em Santarém, aí o filho dela disse, o seu filho bateu no fulaninho. Mas não se preocupe que ficou tudo certo, tudo que ela disse, ok, mas o que vocês fizeram a partir disso? Porque meu filho não pode ficar batendo assim também. Não é porque ele é autista que está tudo bem. Então, é um raciocínio que a gente não vê um pensamento de todo mundo, né? Não, concordo, porque assim, você vai jogar um significante no sujeito, que é o que eu falei, que é a superdotação. Às vezes esse significante pode ter um impacto na vida do sujeito que pode ser deletério. Antes de vir para cá eu estava até pensando, né? Tem coisas que a gente vive na experiência e que é melhor não pensar, né? Mas acho que se eu tivesse um QI de 130, eu... Tem coisas que se pensar demais... vou falar sutilmente. Tem coisas que se você pensar demais para fazer, você brocha. Entendeu? Às vezes a vida muito pensada pode ser um impeditivo, né? Sim. Essa coisa que essa mãe comentou, de fato... Quantos adultos a gente não está fazendo diagnóstico? A pessoa está casada com filho, trabalha, não sei o quê, com uma vida que é tida normal. Esse do concursado não começa, Leonardo. Eu brinco. Deveriam fazer uma estatística. Eu acho que nos concursos públicos tem mais gente do espectro que passou sem
Sem laudo. Laudo, ou seja, sem nenhuma vantagem, mais gente passou, porque os concursos são muito conteudistas. Daí você pega a pessoa do espectro com altas habilidades, que é uma associação que não está bem delimitada, mas que, ó, um monte, e passa no concurso. É o critério para passar no concurso. Daí, esse cara não tem. Não, esse cara não é TEA porque ele não teve prejuízo. Olha, ele tá casado com um filho, não sei o quê. Não tem. Mas ele tem hipersensibilidade sonora, ele é sem filtro social, ele não sei o quê, mas. Não, ele tem. Então, sem filtro social, ele tem prejuízo. Não tem, não tá tendo prejuízo. E olha a loucura que é a psiquiatria. Eu falo que a psiquiatria é um manicômio, os psiquiatras são. Não, isso aí eu não tenho dúvida. Mas aí, Heitor, se de repente. Tu acha que num futuro, né, igual ao autismo, porque o autismo, ele é um transtorno, né, igual o TDAH, neurodesenvolvimento, mas em termos hoje de política pública, até a própria inserção no AEE, na educação especial, público do AEE, o autismo está anos-luz na frente aí do TDAH e da própria deficiência intelectual, né? Ganhou muita força. E a alta habilidade, tu acha que vai chegar o momento aí de ser... A questão do autismo, ele é uma questão que surgiu há 10 anos, do jeito que ele surgiu agora. A gente está fazendo muito diagnóstico de crianças que há tempos atrás não teriam diagnóstico. A gente nem sabe o quanto aumentou a prevalência disso ou quanto é decorrente da expansão das fronteiras que eu estava falando. Sim, a gente não está claro. Né? Tem pesquisa que fala, em adulto na Inglaterra, 1 para 100, se eu não me engano. Mas aquela pesquisa do CDC é só de crianças a partir de 8 anos de idade. Ou 1 para 36 lá? É de 8 anos. Isso, mas... E essas criancinhas aí, né? Não, mas e os adultos? E os adultos também? A gente só sabe se aumentou a prevalência se a gente fizer um estudo considerando todos os adultos. Daí a gente sabe qual que é a prevalência em adulto, daí a gente sabe em criança. Mas olha a dificuldade, porque talvez os casos graves já tenham morrido. Blá, 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 dá um... Ou então não entram em estatística os casos graves. Porque aí vai para uma questão que é muito também delicada. Sobre as questões das políticas de inclusão. Para mim vai um pouco nisso. O primeiro questionamento eu faço, só vira sujeito as pessoas que passarem nos ritos clássicos. Só tem reconhecimento as pessoas que passam nos ritos clássicos. Eu fico um pouco preocupado, porque não que eu seja contra vantagens que a gente possa dar para determinados grupos. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem QI 80 não tem retardo, certo? Certo. Pelo DSM, não. Ele não tem nenhuma vantagem em lugar nenhum. Ele não vai conseguir passar num curso concorridíssimo. Provavelmente nunca. E aí, vamos dar uma cota para ele? Mas aí entra o prejuízo que ele tem. Se ele tem prejuízo ou não na vida dele, ele não tem. Né? Então... Tem, ele não vai passar no curso. Entendeu qual que é o lance? Eu falo isso porque... Estou entendendo. Tem muita pessoa do espectro que vem me pedir laudo. E eu faço a discussão com ele, porque a lei é uma coisa que eu não posso multar. Né? Mas a lei tem seus critérios a serem preenchidos. O problema é que em determinados concursos eles não especificam exatamente quem que deve ter, assim, tem diagnóstico do espectro do autismo, opa, entra PCD. Cara, o cara já, nisso entra a pessoa que tá no espectro do autismo, só que tem altas habilidades, ou seja, eu brinco com ele, você deveria perder ponto, não ganhar ponto. Tem algumas pessoas que entendem que não é para eles que eles estão criando essas vagas e aceitam. Benefício em companhia aérea, de isenção de passagem. Eu, particularmente, eu ponho para o cara decidir. Né? Se a empresa aérea ou um determinado benefício não quantifica o quanto de prejuízo tem, e dá o desconto,
é o cara que pode entrar ou não, mas, pô, eu imagino que esses descontos sejam para uma mãe que vai comprar um carro, tem que fazer terapia, levar passinho para baixo. Pô, um carro vai ajudar a vida dessa pessoa. Agora você pega um Vai cara que pagar está plano de empregado, saúde. não sei o quê, bem de vida, fez faculdade, vai ganhar benefício? Sim, é igual a minha situação agora, né? A monocular ele não era deficiência, né? É recentemente que é deficiência, aí já vieram várias pessoas falar que conhecem, que eu não ando falando também para todo mundo, né? Que conhece minha situação, falando, tu sabia que agora tu és PCD, tu pode isso, isso, isso. Aí dá vontade de falar um monte de coisa, né? Mas aí a gente se controla e diz, gente, eu não preciso disso agora. Eu sou super funcional, eu trabalho, eu não consigo sentir falta de algo que eu nunca tive. Né? Então, eu não sei o que é. Eu sou daltônico, eu prestei Academia da Força Aérea, eu não pude ser. Sou daltônico. Tive prejuízo na minha vida? Tive. Eu também, Deveria tive. ter algum. Eu não estou, de novo, falando contra isso. Sim, sim. Mas é um pouco isso, que é o que eu falo. A gente dá alguns benefícios para pessoas, mas a maioria da população que tiver QI de 80 não vai ter benefício nenhum. Não. E vai ter dificuldades da vida. Teve dificuldades no colégio, teve dificuldades não sei o quê. Jogado na vida aí. Sofreu muito bullying também. Pessoas assim, né? Hoje eu falei para uma menina, né? Eu falei assim, ela disse, não sei o quê. Eu falei, olha, viver não é fácil não, viu? Quem diz que é fácil é mentira, porque viver não é fácil. Todo dia é conflito, é problema, a gente tentando viver e entender. É bom, é maravilhoso viver. Eu amo a vida. Mas dizer que é tranquilo, que é fácil, porque todo o tempo a gente está resolvendo alguma coisa. E são pessoas ansiosas, pessoas que se cobram muito, ok? Porque hoje a gente é o que a gente produz, sempre foi, né? Mas hoje a gente é o que a gente produz muito. É aquela questão da gente querer dar um conforto para o filho que a gente não teve. Então, a gente trabalha muito. E a cobrança é muito grande em cima disso, realmente. Aí entra as questões diagnósticas, porque se meu filho tem um diagnóstico, ele vai ser isso, 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 ele vai ter direito a isso tudo. Então, eu depois de um tempo, né, eu comecei a perguntar muito também, isso que tu já fazes, que eu aprendi muito sobre isso também contigo, de perguntar realmente para a pessoa qual a diferença que o laudo vai fazer, para que o diagnóstico, o que é importante naquele diagnóstico ali para a pessoa, o que uma avaliação vai mudar na vida da pessoa, né? Porque a mesma coisa eu faço para as escolas também. O que um laudo vai ser importante aqui para incluir essa criança? Então, com inclusão, ela tem direito a isso. Sem o laudo, ela não tem direito a isso. E os outros que não têm? Né? Então, a gente começa a trazer essas reflexões para as pessoas pensarem a partir de um viés inclusivo também. Então, o que o laudo vai... Para adulto, principalmente, eu pergunto, né? O que laudo vai fazer a diferença, o diagnóstico? Aí eu mando para ti, porque eu sei que lá tu vai filtrar, né? Vai aplicar a psicanálise na pessoa e tal. Eu acho que um laudo para um adulto vai explicar coisas que ele passou na vida dele e que ele foi muito cobrado por vivências, por ser não sociável. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que ele falou, né? Conheço a família dele. Falou, eu tenho que ser do espectro. Eu falei, por quê? E daí ele falou, uma vivência, né, de alguém do espectro. Não gosta de festa. A família inteira adora uma festa, um churrasquinho, uma cerveja, não sei o quê. Ele isolado, O diagnóstico vem para ele e ele fala, me dá esse diagnóstico só para falar para as pessoas porque que eu não quero ir na festa. Até hoje, ele já é um cara, né, adulto. Até hoje ele é criticado por não gostar de festa, de barulho, tá. Mas isso é muito comum. Então, um diagnóstico para um adulto, o adulto olha e fala, nossa senhora. Agora, tem uns que falam, não mudou nada. Porque ele já está com a vida adaptada para aquilo. Mas para alguns é uma espécie de carta de alforria, né, para o autismo. E o autismo e a autabilidade na mulher também, que é diferente. As pobres das mulheres aí sofrem muito.
Todo mundo sofre. Não vou Você falar. sofre, eu sofro. Tem Não. gente que sofre por determinadas coisas. Tá, pois é, porque tem muita estigmatização relacionada a isso e tudo, da mulher, entendeu? O cara ter estereotipia, o cara ser repetitivo, o cara ser o quê, tudo bem. Ele é organizado, ele é metódico, ele é exigente. Aí vai uma mulher fazer isso, se ela não é louca, paranoica, Não, sim, a as doida, cobranças. né? Você tinha falado uma coisa ali há pouco tempo atrás sobre produtividade. E é um pensamento que me veio algumas vezes quando a gente estava conversando, eu acabei não soltando. Mas um dos maiores problemas é que a gente reconhece as pessoas pelo quanto de dinheiro que elas têm. O nível superior reconhece as pessoas. Então a gente vai criando marcos que as pessoas têm que alcançar. E eu não tenho nada contra a produtividade. Tá? Não, mas é uma coisa importante, porque a gente vai empurrando todo mundo que nem um gado por um gargalo ali que só vai passar uns. E se a pessoa não passar por isso, vai dando problema. A gente não vai admitindo a pessoa como um sujeito, entendeu? A gente não consegue observar qualidades nas pessoas que não têm uma certa diretriz exata, né? E que, no fundo, recai um pouco nessas questões. Eu, outro dia, fui dar uma palestra na UFOP e eu fico pensando, é engraçado, né? A gente sempre... Aí foge bastante do tema. Mas eu realmente não acho que a gente deveria valorizar o nível superior do jeito que a gente tem feito hoje em dia. Educação não tem feito as pessoas terem ética. Até dá a impressão do contrário. As pessoas têm ficado mais egoístas, mais individualistas, mais meritocratas, num sentido muito particular, com a posição do saber e do dinheiro. Né? A gente é espremido para isso daí. Né? Eu fico pensando, a gente deveria revalorizar o trabalho como a função social que ele tem. Então, na UFOPA, que você me fez dar uma palestra, é isso. Lá? Aquilo ali não funciona sem os técnicos, não funciona sem o pessoal da limpeza, não sei o quê. Imagina, e eu dei um exemplo do seguinte, né? O currículo é muito que a galera fala, os lá, socialistas, né, os comunistas. Você vai lá na França, vai ver a diferença salarial de um médico. Um médico ganha lá, acho que 3 salários mínimos. Então, um cara da limpeza, que tiver carteira assinada, não sei o que, está ganhando 3 vezes menos que o médico no serviço público. Tudo bem, o médico pode ir para o serviço particular, não sei o que. Mas tem um achatamento de dinheiro. Tinha uma época que médico ganhava o mesmo que um pedreiro lá. Por quê? Porque o pedreiro é um trabalho que benza a Deus. É raro encontrar um pedreiro, né? E daí eu falo assim, se você achatar bem isso daí, muda essa dinâmica de que só é gente com nível superior. Não. As pessoas na sociedade têm uma função. Por isso que eu fico muitas vezes com umas elucubrações meio malucas. É igual costureira, porque eu acho que... né? Costureira a gente nunca tem vaga e sempre tá cheio, né? Costureira, pedreiro. Não, mas é verdade, né? Nunca tem vaga. Então, mas olha, isso ocorre muito também, Heitor, com as mães atípicas, porque uma grande maioria, falando empiricamente do que eu convivo, né? A grande maioria aí, elas sempre, a maioria, deixam o seu trabalho da graduação, que trabalhavam, são formadas para isso, né, para se dedicar um tempo aos filhos, e quando voltam, não voltam mais para aquela profissão da faculdade. Acabam empreendendo em outras áreas aí, até por uma questão de flexibilidade de tempo, né, para dar mais assistência para a família e tudo. Elas são um exemplo, que são mulheres que a graduação em si, ela ajudou por um determinado período, mas hoje a graduação ela não é determinante para o que elas querem fazer. Várias são assim. Hoje eu vi mesmo uma que falou que se formou, mas ela nem consegue mais voltar, nem quer voltar para essa área. E outras aí que se enveredam aí para atividades mais flexíveis, né? Empreendedorismo, tentando... Mulheres com muitas habilidades também, muitas habilidades, sim, mas que
a graduação, aquela formação inicial lá, já não é tão significativa para o que elas vivenciam hoje, né? Mas Mas não, eu vou falar. Tem muita gente que faz uma graduação nunca atua, né? Então. sim, com certeza. Teve gente E essa pessoa não é nem mais nem menos por não atuar, mas aí eu fico pensando. Mas porque ela não, aí acaba não ganhando o status social. É que daí volta para a questão um pouco. Foge um pouco do nosso tema, mas volta um pouco só para a tem questão. fugido aqui do tema. Não, mas volta um pouco para a questão de qual que é exatamente o rito e que eu não consigo me expressar direito, que minha cabeça. Meio TDAH, né? É meio TDAH, né? Bora fazer uma avaliação logo. Deixa eu captar essa avaliação para mim logo. Não, hiperativo eu não sou. Eu sou só meio desorganizado. Não, mas já perdi completamente. Olha aí, ó. Vamos falar, deixa eu ver aqui de outra coisa. Vamos falar sobre... Tu falou da França, né, de altas habilidades. Assim, então, o que tu vê assim como perspectiva aí, Heitor, para altas habilidades? Porque parece que é um tema novo, né? Mas não é. Né? Não é um tema novo. Não, até um tempo desse, vamos colocar uns 4 anos atrás, eu me lembro de ter perguntado para uma pessoa que trabalhava ali na Secretaria de Educação Municipal se haviam matrículas de pessoas de crianças com altas habilidades. E na época não tinha nenhuma. Nenhuma, né? Porque... E aí, na época, até cheguei a me questionar se não tinha, né? Se não existia aqui em Santarém, ou se era a falta de conhecimento dessas pessoas terem passado pela gente e não ter... a gente não ter identificado. Inclusive, até comigo mesmo, já passou crianças assim, há uns 5 anos atrás, TEA, e que na época tinha um QI ali de 130, que hoje eu revendo toda essa literatura aí, que mudou muito, eu falei, nossa, esse menino aí poderia aí, de repente ter uma habilidade muito boa, e eu não tive recurso naquele momento para identificar aquilo, né? E possivelmente isso deve ocorrer muito. Mas antigamente não tinha. Altas habilidades é uma tendência de moda. Então acho que vai passar isso. Não. Pode Passar, se não passa, fixar, né? inclusive. Né? Pode virar uma determinação específica. É que daí, de novo, o que a escola vai fazer com o diagnóstico de altas habilidades? Ai, gente, pois é, olha. Vai adaptar o currículo dele. E daí eu volto para aquela questão. Os outros não precisam no currículo. Não assim, merece. Não merece. Entendeu? Tem que tomar um certo cuidado, porque é óbvio que a gente tem que dar atenção individualizada. Tem que tomar cuidado se isso não vai virar uma coisa muito de quadradinhos. Tem um grupinho aqui de altas habilidades. Então para esses daqui a matéria é essa. Tem aqui não vai ter professor que aguente, gente. Imagina ter 4 crianças TEA numa sala que cada um tem um mediador. A discussão é o que a gente quer de ideal. Não é real. E de real. É o que eu falei. Altas habilidades, para mim, sempre existiu. Sempre existiu. Pois é. E os caras que tinham as características além de um QI alto tiveram condições de aprender, usaram a potência dele. Na verdade, isso é para tudo, para o atletismo, para tudo é assim. Né? O que eu acho um pouco estranho, altas habilidades em música, legal. Putz, de novo, você vai ficar ali estimulando a criança para música. Legal, se ela incorporar, naturalmente ela vai usufruir daquilo. Eu fico um pouco na dúvida, assim, se... O quão o ambiente é enriquecedor para qualquer uma criança, Eu atendo muito professor. Para eles é muito difícil, muitas vezes, a sala de aula. Não tá fácil dar aula, gente. Não. Fácil. Não tá fácil. E daí você pensa, o alto habilidades precisa de um olhar específico. Vamos olhar antes para o professor. Como é que ele está da saúde mental deles. Porque senão a gente vai jogar mais uma coisa para um cara que já é sobrecarregado. O sistema já é sobrecarregado. Porque as escolas, não sei o quê. Quantos são temporários? Então você quer que um cara temporário
que daqui a 2 anos talvez nem esteja mais lá, já tenha desistido, não sei o quê. Quantos são professores fixos? Eu acho que a gente não tem que só pensar num caso individual. Tem que Coletivo, pensar, né? nos outros jovens da sala. Tem que pensar no professor que recebe uma pressão muito grande. Né? Será que uma alta habilidades, um TEA e uma pessoa com atraso cognitivo numa sala de 15 alunos precisaria de um mediador? Será que o professor sozinho não daria conta? Daí você contrata 1, 2, 3 mediadores numa sala de aula com 45, onde ninguém está se beneficiando direito. Será que... E aí, de novo, eu não sou gestor para falar, mas eu fico com esses pensamentos. E daí, levar um laudo de autohabilidades na escola é um negócio bom, ruim? É um negócio individualista? Isso aí gera outros prejuízos, vai ficar gerando briga, vai ficar gerando atrito. Volta aí o raciocínio. Quando a gente pensar em inclusão desses perfis aí diferentes, não é necessariamente o que essa criança atípica ganha, mas é a partir de um viés que, se ele ganha, todos os outros também ganharão. Então, se tem, por exemplo, o enriquecimento curricular, então por que isso não pode realmente ocorrer, por exemplo, para todos, para quem conseguir ali acompanhar? A mesma coisa, a questão inclusiva de estímulo, de barulho, de silêncio, de ter uns horários mais definidos, tipo educação física, não sei, no meio ali da aula. Não é só o atípico que vai ganhar, não é só o laudado que vai ganhar, que vai ser favorecido. Serão todos. Então, quando a gente começa, ainda a partir desse princípio, Heitor, de que a inclusão ela vai ocorrer para aquele determinado grupo, o professor vai enlouquecer mesmo. Ou a escola, não digo professor não, porque o professor ele tem uma hierarquia, né? Ele segue uma hierarquia. Então, se a escola ali, de modo geral, ela não começar a olhar como a escola seja inclusiva e que todo mundo vai ganhar com essas pequenas modificações, aí eles vão realmente entrar em crise, porque financeiramente deve ser super oneroso, né? Ter todo esse arcabouço aí de professor mediador, professor auxiliar, cuidador, AEE, professor do AEE. Então, se ele não tornar a escola ali minimamente inclusiva para que todo mundo seja beneficiado, um dia realmente vai ser muito difícil manter isso, né? Então, a inclusão ela é para todo mundo. A escola é inclusiva, ou ela está tentando ser inclusiva, ou ela não é. Não é o professor. Não, mas é que aí, de novo, e aí vai para aquela outra questão. De forma alguma eu sou contra a inclusão, mas a escola é um negócio massificado. Sim, né? sim. E daí eu fico imaginando 3 TEA com... 2 TEA e 4 hiperativo. Oh, meu Deus. Só pela hipersensibilidade sonora dá bug. Entendeu? Porque, putz, eu vou dar um exemplo mais simples. Tem gente que tem fobia social. Não tem nada a ver com os diagnósticos que a gente está falando. Uhum. A UEPA é PBL, é baseado em problemas. A molecada tem que falar o tempo todo, toda a aula. Você percebe que para um fóbico social aquilo é um péssimo método. Na minha era tradicional, professor, lousa, blá, 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 aula, Mas não é um modelo de sala invertida agora? Não foi isso que eu peguei também como professora? Que é a participação ativa do aluno na criação do conteúdo. Mas você percebe que tem aluno que não vai bem nesse método. Vai. E aí você vai fazer 2 salas de aula ao mesmo tempo? Ou então vou avaliá-lo de forma negativa porque ele não conseguiu expor o trabalho dele. Daí é interessante saber. Eu, quando dava aula na UEP, eu considerava que o cara não tinha dificuldade de falar, dava nota de qualquer jeito. Ah, não, eu sou mais rígida. Mas você percebe que assim, a pessoa pode... Não, mas então, a pessoa, ela
teoricamente, ela poderia falar, esse tipo de curso não é para mim. Eu gosto desse método, não sei o quê. E não inverter. O professor tem que sempre se adaptar. Por quê? São 50, 60 professores, Ocorre isso, realmente. É quem oferece um serviço que se adapta, é quem entra no serviço que se adapta, ou é um pouco dos dois? Não sei. Mas você percebe que é uma discussão. Eu senti isso quando eu fui lecionar nível superior. E eu senti essa dificuldade porque não era aquele que eu estava acostumada, que eu estudei, não era. Então, é a sala de aula invertida, que é o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Então, ele é justamente para incentivar o social, tudo isso daí, né? Então, Como se a pessoa fosse obrigada a fazer isso. é obrigada. Não, mas é como se um ser humano fosse obrigado a ter que ser social. Não, mas ele vai aprender. Pô, mas tem cara que vai agonizar. Exposição, oratória, aprender tudo isso. Então, Acho assim, que eu tô falando perto do microfone, tá bom, hein? então acaba que é dessa forma. E a gente vê notavelmente que tem pessoas que não têm e não querem ter essa habilidade, mas estão lá. Eu falo que medicina é um dos melhores cursos, sabe por quê? Por quê? Porque para toda área cabe uma personalidade diferente. Não quer falar com ninguém, vai fazer radiologia, anestesiologia, não sei o quê. Quer falar demais, vai fazer Psicologia não sei o não quê. tem muita essa opção, não. Vê só para pesquisa, né? Quem não precisa lidar com pessoas. Mas um colega meu falava, pô, a medicina é ótima, não quer nem ver gente, vai ser pesquisador. Um amigo meu, ele mal atende, ele virou basicamente pesquisador. É que nem uma que eu vi que eu descobri que eu adoro ser psicóloga, mas eu adoro estudar comportamento humano, mas eu não adoro pessoas. Então, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gosto de lidar com o comportamento humano, né? Mas assim, é bem difícil mesmo. Pensando nesse teu raciocínio, eu senti bastante dificuldade nessa adaptação de eu ter que me adaptar, me ajustar ao que a sala de aula tinha e como principalmente o que era política da empresa que eu estava. Então, o professor tinha que se ajustar a isso, porque era isso que eles queriam do professor. E se eu não quisesse, eu optava estar lá ou não, né? Nesse modelo. E realmente é isso. E o que é mais interessante, quando uma grande maioria da turma não vai bem em determinado conteúdo, a responsabilidade ou a culpabilização é do professor. Porque se uma grande maioria não conseguiu, então o professor que não conseguiu passar o conteúdo corretamente. Sim. Então, quando a gente está lá na sala de aula, é difícil isso. Apesar da minha mente ser uma confusão que eu falo... Voltou para o assunto? Qual assunto voltou? Não é. Parece que as coisas não se fecham. É isso. Existem determinadas características, que eu estava falando da altura, né? Gente alta, gente baixa. Gente alta joga bem basquete, gente baixa joga bem judô, ginástica olímpica. Uhum. Pois é, gente sociável é PBL, gente introvertida é outro, entendeu? Uhum. Não, vamos fazer então o campeonato da NBA com até 1,60. Será que dá certo isso? Entendeu? A gente vai adequar todo um sistema para... para ter... Não, talvez ele possa, inclusive, jogar basquete entre os amigos dele, mas... São discussões que não tem borda, assim, não tem certo e errado, que é o que eu falei, dando mais um nó. Voltando aí, 3 capítulos. A ciência, ela não consegue falar o que deve ser feito. Isso não é da ciência natural, isso é da ciência do espírito, do julgamento. Ele joga o conteúdo lá, né? Ele mostra, tomar vacina é certo ou errado. Até isso eu falo. A ciência não vai falar se é certo ou errado. A gente vai julgar se é certo ou errado. É diferente isso cultura, daí. Né? Isso daí é uma teoria filosófica. A ciência não faz valoração. A ciência não deveria ter intenção nas coisas. Uhum. Ele só vai mostrar um fenômeno, né? E daí, essas coisas que a gente está discutindo, que deve ser feito, não deve ser feito, é pano para 1000 discussões. E, de certo modo, para a superdotação, acaba caindo do porquê que a gente vai fazer isso, para que serve isso, o que isso gera.
Por que a gente, de certo modo, vai apresentar o laudo numa escola? O que a gente quer isso, né? O sujeito ser superdotado ou não, a vivência que ele vai ter de vida. É uma condição, né? Por que a gente está tentando delimitar? Pode ter sua finalidade, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu vou fazendo zigue-zague. Sabe por que existe o PBL? Porque é um método barato de abrir escola de medicina. Porque o aluno estuda, você não precisa de um especialista. A gente cria um discurso que o PBL é um ótimo método. E eu não estou falando que não é. Mas, na verdade, o que está por substrato justificando é um custo baixo. Voltando para o assunto, já que eu sou o brainstorm labiríntico. Quando a gente fala de superdotação, altas habilidades, não sei o quê, às vezes a gente tem que tomar cuidado de se essa denominação, não sei o quê, não pode ficar gerando ruídos que não... Mais exclusão e mais diferenciação, né? Também. Mais exclusão, mais diferenciação, menos naturalização da vida, entendeu? É o mesmo que você fazer teste aqui para todo mundo. Precisa? Ai. Teste de personalidade para todo mundo? Não, todo não mundo precisa. tem uma personalidade. Não precisa, e nem todo público, nem todo caso, eu falo muito claramente, nem todo caso de autismo é para avaliação, nem todo caso de outros diagnósticos também não é para avaliação. Então, tem coisas que precedem, inclusive, uma avaliação que seria muito mais interessante do que a mãe investir um valor lá. Então, gostaria muito de dizer que seria para todo mundo, né? Seria muito bom, mas não é assim, não é. Realmente, não é. Então, tem pessoas que procuram por conhecimento, tudo, mas, no fundo, desconfiam de alguma condição, né? De alguma coisa ali que já viu e tudo. E acabam procurando e achando, de verdade. Ou não. Eu tive diversas pessoas que saíram da minha avaliação super frustradas comigo e que foram em outra pessoa. Porque eu não dei o resultado que eles estavam esperando. Porque é normal procurar segunda, terceira opinião, né? E até digo que, dependendo do profissional que vai atender, do viés indutivo que tem aí, do próprio paciente, né, que vai colocar uma condição que ele acha que ele é aquilo, e do médico que ele for, a avaliação realmente ela pode ser refutada ali e chegar no diagnóstico muito rapidamente. Muito rápido, como a gente sabe que isso acontece, né? Então, esse rigor aí que cada vez mais a gente tem aplicado, isso aproxima muitas pessoas, mas também afasta um público muito grande da gente, né? Porque a gente tem um rigor, não vou lá não com a Léo, ela nunca dá hipótese nenhuma, por exemplo. Né? Ela manda primeiro os pais mudarem para depois mudar a criança. Né? Então, isso é algo que acaba distanciando e selecionando o público também da gente. Porque quem vai também contigo é porque quer investigar, né? Quer buscar, quer fazer acompanhamento, quer entender, quer fazer aquela busca pessoal, quer um remedinho. E aí é um pouco uma situação... A psiquiatria é esse campo de fronteiras nebulosas e para você fazer a investigação leva tempo. Então é muito comum a gente ir mudando de impressões, porque a gente vai coletando as informações, né? E isso tem um dispêndio de energia. E além disso, tem essa discussão, de certo modo, filosófica. A medicina inteira deveria ter isso. Quando o médico fala, você tem um câncer, você tem que fazer esse tratamento e ficar falando demais isso, tem que tomar um certo cuidado, porque a pessoa que tem que decidir, né? Chega num nível que eu atendo as pessoas que a pessoa estava deprimida, muito deprimida, eu falo, olha, esse remédio melhora, toma ele que vai melhorar. A pessoa dá uma melhorada, ainda falta um pouco, eu fico discutindo, olha, esse pouco pode melhorar, mas você está tentando o efeito colateral, não existe uma precisão. Por quê? Não existe um ser humano padrão. Então não existe garantias? Não existe garantias. Eu falo para todo mundo que psiquiatra conhece caminhos, mas nunca sabe a caminhada.
Bonito, hein? Não, é verdade. A gente sabe quais são os caminhos possíveis e o que a gente que podem dar espera. certo, pode dar certo, né? Daqui para lá, tem esse caminho aqui, precipício, não sei o que, o outro tem espinho. Mas Assim vai ter como, espinho? Não assim sei. como não há certeza, por exemplo, da gente, de repente, ter um adolescente TEA e altas habilidades, que foi, por exemplo, descoberto, chegou no diagnóstico agora. Né? Aí a mãe fala, se eu soubesse disso antes, poderia ter feito. Eu falei assim, olha, não há garantias disso, porque realmente a gente tem uma perspectiva, um prognóstico de sim, poderia ter sido diferente. Mas não há uma certeza, né, de que hoje ele estaria melhor, ou se na época eu tivesse feito tal tratamento. Né? Então, Essa é uma máxima. A gente sempre pensa na possibilidade que não existiu como sendo, eu falei hoje para uma paciente, como sendo uma resultante melhor. A gente nunca pensa como pior. Né? Minha mãe faleceu há 3 anos. Ela foi fazer tratamento de câncer, faleceu por causa da rádio. A gente fala, pô, não deveria ter feito. Se ela não tivesse feito, eu estaria hoje falando, deveria ter feito. Porque eu não ia saber que ela ia falecer pela rádio. Uhum. Então, é exatamente isso. A gente sabe quais são os caminhos de com ou sem um tratamento. A gente assume o risco, uma posição, que aquilo ali vai levar a gente para um determinado... No final das contas, aqui, já para a gente caminhar, né, para o final, não. No final das contas, a gente que sempre quer ser melhor, então a gente estuda para ser melhor, a gente trabalha para ser melhor. Então, na vida, intelectualmente, como pessoa, como pai, como mãe, a gente não faz isso para melhorar sempre. Então, não é errado também, a gente não... Puxa de vai. A gente não melhora para isso, a gente não estuda, não amadurece para isso. Então, por que eu vou julgar a pessoa que está ali com um QI de 130 e isso é muito bom? Quem que não quer ter isso? Me diz 2 coisas. Tu tem 140, eu acho. Quem disse que a gente tem que ser melhor? E o que é melhor? Se você me responder essas 2 perguntas com precisão... Mas é subjetivo. A gente sempre tem que ser melhor ou alguém bota na nossa cabeça uma insuficiência? Há um desejo nosso de sempre querer algo que a gente não tem. Porque nós somos um processo vivo, Heitor. Enquanto vivos, a gente tem que evoluir. Não, quem falou isso? Tu é o mesmo de quando tu tinha 20 anos? A gente não evolui porque a gente tem que. Porque a gente... É o processo da vida. A gente evoluiu porque aconteceu. Tá, mas ok, aconteceu. Pronto, surgiu a evolução, ok. Mas a gente é o mesmo de quando a gente tinha 20 anos? Não, mas quem disse que eu tenho que ser melhor sempre? É por isso que as pessoas eu quero ser melhor do mal. Que eu antes. Não quero ser melhor que tu, por exemplo. Não quero. Não sei se eu quero ser melhor do que eu antes, sinceramente. Eu quero. Não, isso daí é coisa de Pablo Marçal. Discurso do... Não, vamos lá. Você consegue, você pode. É isso, né? E a outra pergunta é o que é melhor? Qual que é o valor de melhor? Valores mais culturais. Inteligente? Não, valores culturais, amadurecimento, tolerância pela vida, por tudo, pelas pessoas, melhores exemplos para os nossos filhos. Conduzir os nossos filhos. Essa discussão infinita, né? É um bom, você vai acabar num limbo, né? Assim, eu entendo o que você está falando, né? É que, às vezes, a gente querendo o melhor faz o pior para uma pessoa. Sim. Então, uma ganância infinita, eu falo isso, tudo bem que eu não estou num lugar de fala muito bom, porque hoje em dia eu finalmente atingi um lugar melhor. Olha aí o que eu estou falando. Mas parece um jargão bonito, mas minha vida nunca foi pautada para eu chegar aqui. Eu falo que eu tive uma vida bem feliz. E não foi a condição financeira que me faz mais feliz, é até o contrário. Eu acho que por ter uma condição financeira, eu já falei, eu construí uma casa que eu tenho que pagar essa casa. E vou conseguir pagar, mas às vezes eu fico, puta, para que eu fiz esse negócio? Mas o ponto que eu digo é, a gente tem que pensar na vida, né, no melhor, no não sei o quê, mas olhar para as coisas que a gente tem, porque senão a gente sempre vai ficar achando que está faltando na nossa vida. E, cara,
tem coisa que... Eu falo isso porque a gente é impregnado pelo dinheiro. É isso que eu não tenho lugar de fala. A gente é impregnado com dinheiro, com consumo, Com com que não ele sei o pode quê. proporcionar. A gente não tinha nada disso. A gente não tinha TV, não escutava música, tinha que ficar esperando na rádio. Ah, Alguém ia ligar, você ia no orelhão esperar alguém ligar. ai, meu Deus, E a quanta vida coisa não era triste. nem pior nem melhor, mas a gente fica achando que realmente o mundo tá pior. Tá dando um certo desespero de ver aí, né? Eu acho que tá pior no discurso, é isso que me dá mais desespero. Entendeu? Santarém, há 30, 40 anos atrás, quase não tinha médico, ninguém ia no médico. Hoje em dia a gente tem Leonise, tem eu, tem não sei o quê. Hoje em dia tem aqui a Up, e para fazer aqui, tá fazendo jabá, hein? E a gente gravar um Para programa gravar e não um existia programa, isso. não sei o quê, tá. Eu acho que a gente tem um adoecimento mental exatamente num discurso. Não estou criticando seu discurso, mas do melhor, do não sei o quê, tem que evoluir. Calma. Eu prefiro um mundo melhor, mais igualitário, menos injusto, menos pressionando a gente, Não, eu Que tô. lindo. Não, mas eu parto do princípio também que a gente tem que ter, falando meio coach assim, a gente tem que ter propósito, a gente tem que saber, porque o propósito nem sempre é o dinheiro. Não, mas aí que tá. O problema é que, às vezes, eu acho que partes de muito conhecer, muita nominação, muito diagnóstico, não sei o que, pode. É o que eu falei do PBL. Ah, não, é bom o método ativo. Mentira, é bom financeiramente. É bom para abrir curso. É o jeitinho mais barato. Você acha que a gente conseguiria ter vários cursos de medicina aqui? Tem muito, né? Agora. Diminuiu. Eu não vou nem fazer crítica, mas diminuiu a qualidade. Eu acho que falta médico, Porque não sei a o quê. escassez Mas o favorecia isso? A qualidade? Ou o modelo mesmo, né? O modelo PBL assim dá para ser mais bem feito, do jeito que eles fizeram. Mas de qualquer forma, eu fico um pouco preocupado da hipernominação de virar uma hiperneurose. A gente é uns neuróticos, a gente passa a vida inteira procurando coisas, não sei o que, esquece um pouco a gente passa a vida inteira procurando culpado para tudo. Responsabilizando o mundo porque a gente não consegue isso ou aquilo. E lidando hoje, todos os dias. Muita gente me pergunta por que eu trabalho com o que eu trabalho, né? Eu disse assim, me dá uma segurança, sim, uma financeira, estabilidade, mas eu faço coisas para além que o dinheiro me proporciona. É algo que eu gosto realmente de fazer, que eu vejo como propósito, me dá um bom sentido na vida, né? Que é trabalhar, até muitas vezes, por isso que eu me meto em um monte de voluntariado aí, entendeu? Porque é algo que me motiva, me mexe, me faz sair do lugar e me humaniza também, porque a dor do outro ali todo o tempo, né, a gente tem que tirar algum proveito disso, né, de alguma forma. Então, ontem mesmo me perguntaram, né, por que eu fazia isso? É porque eu gosto, realmente eu gosto, que eu acho que e nem sempre é por dinheiro. Eu faço coisas que não é por dinheiro. Então, falta muito isso também. Tem muitos profissionais aí que geral, muito novos também, uma grande maioria muito novos, sem vivência, sem experiência, e que estão única e exclusivamente por dinheiro em tudo. E aí vem essa questão de todo o tempo achar que eles são muito bons e as pessoas é que têm que estar ali porque eles são muito bons, eles são muito qualificados, eles têm graduação, eles têm 300 formações, né? Porque hoje a aprendizagem está muito fácil, né? O acesso a conteúdo também, conteúdo bom e ruim. E isso tem gerado muita dificuldade assim, né? Nos trabalhos, nos grupos, porque é tanta gente tão boa que não consegue ter uma harmonia, né? E aí fica essa loucura toda aí. Então, acho que tem que ter coisa para além do dinheiro. Tu faz muita coisa para além do dinheiro, né? De participar de coisas. Faço, tenho 3 filhas e... né? Tu faz aí. Eu acho que é isso. A gente tem que ter propósito, tem que ter alguma coisa que nos humanize do sistema. Sim.
Eu faço lá minhas coisas, né? Mas com 3 filhas. E não sei que horas tem, deixa eu ver. Gente, daqui a pouco. Fica meio grande o seu programa. Tá bem grande e ninguém fala nada. Mas assim, eu sei, Heitor, também que tu já participaste pra gente finalizar, né? Que eu tô agora, eu não tô em Santarém mais tanto como eu gostaria também, mas eu tô adorando a minha experiência para lá. E tu já teve lá no Neian, né? Tu já teve lá em Porto Trombetas, tu já vivenciou esse projeto, né, inovador. Desde aquele período, já tem 7 anos, eu acho que tu foi lá, uns 5, 7 anos, né? Acho que eu saí faz 5 já. Foi antes da pandemia, né? Bem antes da pandemia, né? Foi Então antes já da tem uns pandemia. 5 anos, né? E até hoje lá eu vejo teu nome. Olha, passou pelo Dr. Heitor. Então, foi um projeto assim, que a gente trabalhar com inclusão, com informação. É algo que a gente faz muito além do que a gente está, da nossa função, porque é um desafio realmente em todos os aspectos, pela localidade, porque a gente não tem acesso a quase nada, né? Tu viu isso. O aspecto emocional das pessoas também é como se vivessem todo o tempo no limite ali de tudo. E claro que tem dezenas e dezenas de crianças ali atípicas. Muito, muito. Parece um grande condomínio aquilo, né? Não, o Neian é um projeto super bacana. A Camila criou lá atrás. Sim. E eu achava muito legal, né? O Neian é um projeto ali de atendimento dentro da própria escola. Tem gente que acha isso meio que absurdo. Eu ouvi uma vez um boato, não sei se é verdade ou não, que o Japão, quem se ocupa mais com os TEA seria o Ministério da Educação. Não sei se é boato ou não, mas eu gosto dessa ideia, né? Eu falava, as pessoas que frequentavam o Neian, eles frequentavam normalmente em contraturno, né? Não no horário de aula. Eu falava, eles vão ter aula de reforço das coisas que ele tem dificuldade. Não tem gente que tem aula de matemática? Pois eles vão ter aula de TO, de fono, porque a matemática não é uma habilidade humana, a fala também é uma habilidade humana. Só que a gente faz um recorte semântico e fala tratamento e aula. Mas no fundo é tudo aprendizado, né? Então assim, eu achava interessante, inclusive para conversar com os professores, para tentar fazer um plano pedagógico que você estava comentando um pouco, ultra adaptado. Porque teoricamente os professores podiam, esse jovem determinada situação, o manejo pode ser para cá, para lá, não sei o quê. Não é nem falar como é que ensina, mas mostrar, porque cada jovem tem uma forma diferente de se desestruturar, digamos assim. E para solucionar a desestruturação não tem uma regra única. Não. Tem uns que tem que sair, tem uns que não sei o quê. O Neian tá lá dentro, ele podia ir dando essas informações, ver o desenvolvimento, ver não sei o quê. Pô, é genial. Eu fico feliz que eu trabalhei lá, porque acho que teve um período ali, a primeira equipe ali, eu achava muito boa, depois foi mudando, depois deu uma perdida um pouco o direcionamento, eu acho que contrataram ali uma pessoa que é da minha confiança, como se eu tivesse te indicado. Mas eu fico feliz. Eu gosto do desafio. Vamos ver que a gente realmente pretende fazer um trabalho muito bom lá de inclusão para a comunidade mesmo, sabe? Para a comunidade abraçar de verdade o que a gente faz e reconhecer, né, como algo ali que a gente está no meio da Amazônia mesmo para fazer ali o trabalho que a gente já faz. Então é bom, é muito bom e espero que a gente consiga desenvolver o trabalho que está sendo feito, né? Continuar o trabalho que já estava sendo feito há 7 anos atrás aí, né? Eu acho que acabou, Heitor, tudo aqui, entendeu? Agradeço o convite. 2 horas, vai ter que ter cortes. Agora que eu entendo porque tem cortes, né? Cortes, não sei o quê. Gente, blá, blá, blá. era para ele ter parado. Mas, Heitor, muito obrigada, tá? Espero que a gente se encontre em outros momentos também. Obrigada pela troca, pela disponibilidade também. E eu tenho certeza que ainda vai ter muito assunto relacionado a essa questão de altas habilidades, né? Para discutir. Eu acho que vai ter muitos desdobramentos disso ainda na literatura. Tem que ter, na verdade, né?
para que a gente consiga cada vez poder atender melhor, né? E ajudar quem disso precisa, né? Eu, como altas habilidades que eu sou, né, eu tenho certeza que eu sou. São altas desabilidades. Não, Déficit de atenção, evolução lá combo, embaixo. É um combo. Não, eu tô bem com minhas Não, desabilidades. eu acho que eu tô bem também, mas poderia ser melhor, eu poderia ser melhor. Agradeço o convite, viu? Obrigada, Heitor. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.